A aula de hoje é sobre contaminantes emergentes e técnicas avançadas de tratamento de água, ainda com algumas considerações sobre a Portaria Ministério da Saúde 888 de 2021. Os tópicos dessa apresentação abrangem conceito e relevância dos contaminantes emergentes. A gente vai começar a ver a legislação brasileira, a Portaria do Ministério da Saúde 88/2021. Depois vamos ver, ao final, vamos ver alguns valores para parâmetros, né? Algumas recomendações que nós podemos observar nessa mesma legislação. Técnicas convencionais de tratamento de água, técnicas avançadas de tratamento de água, avaliação de desempenho e monitoramento e um estudo de caso, né, na forma de resultados de artigos científicos de aplicação bem-sucedida dessas técnicas avançadas. Vamos entender o que são os contaminantes emergentes, as classificações, as principais fontes, né, como fármacos, hormônios e microplásticos, e os potenciais impactos ambientais e riscos à saúde pública. Contaminantes emergentes são substâncias que podem ser recentemente identificadas, né? Como a gente vai ver, né? Ou que já foram identificadas, né? E que também apresentam riscos não totalmente avaliados, incluindo produtos farmacêuticos, hormônios, os microplásticos, né? Podem ser classificados conforme a origem e as propriedades químicas, né? Essas substâncias são recém-identificadas, né? Com riscos ambientais e à saúde, e que ainda não foram totalmente avaliados. Tipos comuns de contaminantes vão incluir produtos farmacêuticos, hormônios, microplásticos, tudo presente no meio ambiente. A classificação dos contaminantes, nós vamos ver nos slides posteriores, eles são classificados de acordo com a origem e a propriedade química para tentar melhor entender e avaliar esses riscos. Bom, classificação, né? Os contaminantes emergentes, eles podem ser organizados em 3 grandes categorias, de acordo com esses autores. Reutemann, 2010, Dias, 2020, Barceló, 2003 e Richardson e Ternes, 2011. Podem ser substâncias introduzidas recentemente no ambiente, ou seja, novos produtos de origem industrial, químicos de última geração ou compostos sintéticos oriundos de avanços tecnológicos. Pode ser também substâncias presentes há tempos, mas que só foram detectadas agora, que eram compostos já existentes no ambiente, mas a análise só foi possível em razão do desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis, né, a esse avanço dessas técnicas de análise. Compostos conhecidos há mais tempo, mas que a toxicidade desses compostos foi revelada apenas recentemente, né? Então, nessa categoria, inclui-se exemplos como fármacos, hormônios, retardadores de chama, subprodutos de desinfecção, microplásticos e algumas toxinas de algas. Bom, aqui nós temos um resumo gráfico, né, do artigo de Mena e outros de 2025, né, em que nós podemos verificar, né, tá muito bem resumido, né, como que esses contaminantes emergentes eles podem se apresentar no meio ambiente, né? Então, por exemplo, produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais são desenvolvidos, né? Produtos farmacêuticos, né? Para as pessoas, para os animais, né? Produtos de cuidado pessoal para as pessoas, né? E o uso deles vai gerar esses contaminantes emergentes numa estação, por exemplo, de tratamento de esgoto, em que o tratamento ele não vai retirar da massa líquida que está sendo tratada, ele não vai retirar essas substâncias, ele não vai tratar, ele não vai mineralizar essas substâncias, né?
Então, você pode ter tratamento, né? E aí o artigo desses autores vai falar sobre tipos de tratamento, né, que podem ser usados para visando a fazer o tratamento desses contaminantes emergentes. Então, eles falam no quesito de tratamento físico, tratamento químico, biológico ou até híbrido, né, em tratamento de esgoto. Nas estações convencionais, não há esse tratamento e ele segue o ciclo da água, né? Então, acaba saindo com os efluentes tratados, né, que vão para o meio ambiente, pega o ciclo hidrológico, né? E acaba sendo novamente tendo contato, né? A exposição dos seres vivos, né? E também do ecossistema a esses contaminantes emergentes. Pode vir na água de consumo novamente, né? E não só esses tipos de contaminantes emergentes, mas também os pesticidas, fertilizantes, né? E contaminantes de origem industrial, que podem vir lixiviado, né, pelo escoamento superficial, quando do ciclo hidrológico, né? E também podem também contaminar e entrar nesse ciclo aqui e não ser completamente tratado numa estação de tratamento de esgoto convencional, né? Então, aqui alguns resultados do estudo em modo gráfico, né? Então, risco de saúde humana específico de idade, né? A ocorrência de contaminantes emergentes na hidrosfera também está presente nesse artigo, né? Cujo link a gente coloca no final dessa apresentação, né? E também eles falam sobre o status, né? Do padrão regulatório em alguns países. E nós, nessa aula, descrevemos um pouco mais sobre os padrões, né, para contaminantes emergentes na portaria do Ministério da Saúde 888/2021, né, para efeitos da nossa aula aqui. Bom, então, conforme já falado, né, a classificação também pode se dar pela classe química. Essa classificação é muito usada, dividindo os contaminantes emergentes, por exemplo, em fármacos, que são os antibióticos, analgésicos, hormônios, produtos para medicamentos psiquiátricos, reguladores lipídicos, dentre outros. Produtos de uso pessoal, flagrâncias, protetores solares, repelentes, compostos industriais, retardadores de chama, plastificantes, agentes e aditivos industriais. Quais são as fontes típicas e exemplos desses fármacos, hormônios e microplásticos, né? Então, fontes de poluentes podem ser resíduos industriais, né, vindo de atividade industrial, o esgoto doméstico, agricultura, né? Então, resíduos industriais, tratamento, né, de efluente industrial que ainda permitiu com que ainda fosse lançado no meio ambiente, ainda que em concentrações pequenas, algum tipo de contaminante emergente. Esgoto doméstico, né, com efluentes, né, com excretas humanas, né, que podem ter algum tipo de contaminante emergente, produto do metabolismo de alguns fármacos, né? Agricultura, por pesticidas e herbicidas, né? Então, pela lixiviação dos solos, né? O escoamento superficial, né, de solos que estejam com pesticidas, herbicidas, né? E acabam sendo principais fontes desses poluentes ambientais persistentes. Fármacos e hormônios. Fármacos e hormônios sintéticos são exemplos comuns, né, que apresentam uma persistência elevada no meio ambiente, né, ele não tem um tempo de decaimento pequeno, ele demora para ter um decaimento, né, de anos, né, então ele pode ter um tempo grande de persistência no meio ambiente e risco de bioacumulação, né. Os microplásticos, também muito falados, são poluentes persistentes que podem se acumular no ecossistemas, afetando a vida aquática e terrestre.
Esses contaminantes, né, eles podem causar desequilíbrios ecológicos, né? Esses contaminantes emergentes, né, podem causar desequilíbrios em ecossistemas, né? E pode afetar de modo adverso aí os organismos aquáticos e a sobrevivência deles, né? Podem apresentar riscos à saúde humana, porque a exposição a contaminante pode levar à desregulação endócrina e uma toxicidade crônica em humanos. E muito importante o controle eficiente desses poluentes para proteger o meio ambiente e a saúde pública, o que a gente vai conseguir por meio da base de legislação, a base regulatória, que a gente vai ver também nessa aula. A legislação brasileira, né, nós mencionamos a portaria do Ministério da Saúde, número 888 de 2021. Então, a gente vai analisar as principais diretrizes para a qualidade da água, né, que nós vimos durante o curso, né, para o padrão de potabilidade. E aqui a gente vai falar sobre valores numéricos que são estabelecidos para contaminantes emergentes, né, e desafios para a implementação nas estações de tratamento de água. Então, quais as principais diretrizes, né, e parâmetros para a qualidade da água, né? Então, a portaria 888/2021, nós já sabemos que estabelece limites e padrões para diversos contaminantes, né, para garantir a potabilidade da água, né? Então, de modo seguro, né? E inclui aí parâmetros, né, específicos para substâncias emergentes, né, que requerem monitoramento conforme a legislação ambiental vigente, né. Então, os padrões vão seguir rigorosamente a legislação ambiental com o intuito de proteger a saúde pública e o meio ambiente. Nós vamos ver esses padrões mais ao final da aula. Quais são os desafios de implementação nas estações de tratamento? Os desafios técnicos, essas estações de tratamento de água vão enfrentar complexidades técnicas para tentar adaptar sistemas já existentes para cumprir as novas normas ambientais. Isso também, nessas novas técnicas mais complexas, né, vão levar a desafios econômicos, né? Porque a gente vai precisar de investimentos significativos para atualizar tecnologias, conforme a gente vai ver algumas tecnologias avançadas, para garantir a operação eficiente das estações de tratamento de água. E capacitação de pessoal, ou seja, um treinamento especializado vai ser fundamental para que os operadores possam gerenciar essas novas tecnologias e esses novos processos necessários para que haja a remoção desses contaminantes emergentes, tanto no tratamento de efluentes, né, quanto também no tratamento de água para consumo. Nós aqui estamos vendo água para consumo na portaria 888 de 2021. Então, vamos revisar as etapas tradicionais de tratamento da água, as limitações frente ao contaminante emergente e eficiência que vai ser demonstrada nos estudos de artigo mais adiante. Então, nós vimos que as etapas tradicionais vão envolver a coagulação, floculação, né, a decantação, né, e a filtração. Essas daí vão envolver o que? A clarificação e no final a cloração, né? Então, nós teremos a coagulação, floculação, seguidas de decantação ou flotação, conforme nós vimos nas aulas anteriores, para remoção de partículas e realizar a clarificação da água. Então, a gente já viu que a coagulação é usada para desestabilizar as partículas que vão aglutinar na floculação, né? Aquelas partículas que estão suspensas, facilitando a remoção nas etapas subsequentes, que vai ser o quê? A decantação ou flotação e a filtração.
A filtração, para terminar aqui a clarificação, ela vai clarificar, né? Extraindo essas partículas aglutinadas, tornando a água visualmente mais clara, né? Ou seja, um padrão de turbidez necessário após a filtração, dentro dos padrões da legislação vigente no Ministério da Saúde. E a cloração para a desinfecção. A cloração vai desinfetar a água, inativando os micro-organismos patogênicos para garantir, né, visando a garantir a segurança do consumo. Quais são as limitações, né, dos sistemas tradicionais de tratamento de água frente aos contaminantes emergentes? Primeiro, complexidade dos contaminantes emergentes. Eles possuem estruturas químicas bem complexas e pode dificultar a remoção por esses processos tradicionais. Eles estão em baixa concentração, o que não diminui o perigo aos ecossistemas, né, ao meio ambiente, à saúde humana, dificultando a remoção. Então, a baixa concentração dos contaminantes emergentes torna ineficazes os métodos convencionais de tratamento de água. E a necessidade de métodos avançados. Nesse sentido, torna-se essencial usar processos complementares e sofisticados para eliminar esses contaminantes emergentes de forma eficaz. A eficiência e estudos de caso, que nós vamos mostrar na forma dos artigos científicos analisados, né, mostram, né, as limitações dos processos convencionais, conforme nós vimos, né, porque muitas vezes eles falham em alcançar uma remoção completa, né, não sendo eficaz, evidenciando as limitações em eficiência. A gente vai ter que adaptar, né, conforme nós vamos ver nessa aula, né, e na aula de tópicos 3. E a necessidade de tecnologias avançadas. Então, nós vamos ver casos, né, descritos em artigos científicos, né, que mostram a urgência da adoção de tecnologias avançadas para superar essas deficiências dos métodos tradicionais. Então, vamos explorar processos modernos, como oxidação avançada, né, filtração por membranas, adsorção, que possuem um potencial de remoção de contaminantes emergentes de modo mais eficaz. Então, vamos falar sobre os processos de oxidação avançada, POA, né? Como ozonização, radiação ultravioleta e o fênton, também com a variação do fotofênton, né? Os processos de oxidação avançada, eles utilizam radicais altamente reativos para degradar contaminantes persistentes, né? Então, nós vamos destacar aqui a ozonização para degradação, que vai gerar radicais altamente reativos que vão atacar e quebrar esses contaminantes persistentes de forma eficaz, né? A radiação ultravioleta com peróxido, cuja combinação de radiação ultravioleta e peróxido vão formar radicais que promovem a degradação rápida de poluentes, né? E o processo fênton, que vai utilizar ferro e peróxido para gerar radicais que oxidam esses contaminantes emergentes de forma eficiente. Bom, então vamos ver alguns casos adiante. A ozonização. A ozonização, né, nós pegamos como exemplo o artigo de Sivry e outros de 2025, né, em que ele mostra a ozonização como uma solução para fazer a remoção desses contaminantes emergentes. Porque o ozônio, o O3, é um oxidante poderoso. Ele pode reagir com compostos químicos, transformando esses compostos químicos em subprodutos menos tóxicos ou até mesmo inofensivos. Durante a ozonização, o ozônio, o O3, ele vai interagir com esses contaminantes emergentes e vão promover reações químicas que vão romper
as moléculas desses poluentes, desses contaminantes emergentes. Essas reações podem incluir a oxidação de forma direta ou indireta, em que o ozônio vai gerar radicais hidroxila, aqui o radical hidroxila, OH, que são altamente reativos e vão acelerar o processo de degradação. A eficácia da ozonização vai depender também da estrutura química dos contaminantes, né? Então, por exemplo, compostos com ligações insaturadas ou centros eletrônicos ricos tendem a ser mais reativos ao ozônio. Agora, moléculas com grupos estáveis, né, como anéis aromáticos, né, ou ligações específicas, pode ser que apresentem uma resistência maior. Também o tempo de exposição ao ozônio e a sua concentração, né, que é o produto concentração tempo, né, o CT, são fatores cruciais para determinar a taxa de degradação. A ozonização ela pode ser combinada ainda com processos de oxidação avançada, como a exemplo da radiação ultravioleta, UV, ou peróxido de hidrogênio, conforme a gente falou dos peróxidos alguns slides atrás, para aumentar essa geração de radicais hidroxila e aprimorar a degradação de contaminantes que sejam mais resistentes. Esses processos combinados são muito úteis para compostos que são considerados resistentes ao ozônio. A ozonização é uma tecnologia promissora para a remoção de contaminantes emergentes, mas também é importante avaliar se os subprodutos gerados, né, daquele contaminante emergente em específico durante o processo, para garantir que não seja nem tóxico e que o método seja seguro para aplicações ambientais e também de segurança alimentar. E o processo Fenton, também uma oxidação avançada, né? Então, o processo Fenton, ele vai utilizar peróxido de hidrogênio e íons de ferro para gerar esses radicais hidroxila, para promover a degradação eficiente de poluentes orgânicos na água. Ele é bem aplicado em tratamento de efluentes industriais. A reação ocorre em ambiente ácido, né? E essa reação ele tem uma eficiência alta na remoção de contaminantes persistentes. Então, vai ter a geração dos radicais hidroxila. O processo Fenton vai utilizar o peróxido de hidrogênio e íons ferro para gerar radicais hidroxila altamente reativos, promovendo reações de oxidação avançada. Degradação de poluentes orgânicos, os radicais hidroxilas que foram gerados na etapa anterior, eles vão ser responsáveis pela degradação eficiente de poluentes orgânicos presentes na água, tornando o método eficaz para haver a descontaminação por esses contaminantes emergentes. E pode haver aplicação nos efluentes industriais, que já é bem aplicado, amplamente aplicado no tratamento de efluentes industriais, especialmente para a remoção de contaminantes persistentes em ambientes ácidos. Bom, vamos ver, né, essas etapas do processo Fenton, né? Então, primeiro, aquele que a gente viu que era a formação de radicais hidroxilas, né? Então, o processo Fenton, ele envolve a reação entre o peróxido de hidrogênio e íons de ferro, né? Então, o processo Fenton tá aqui, né? Começa com a reação entre o peróxido de hidrogênio, H2O2, e íons ferro, ferro 2, gerando os radicais hidroxila altamente reativos. Esses radicais hidroxilas, eles vão atacar e degradar os compostos orgânicos. O RH vai representar um composto orgânico genérico, né? E aí vamos ter produtos degradados, né? Esses produtos incluem, inclusive, né, intermediários oxidados, né, que vão evoluir finalmente depois para CO2 e H2O. E aí a mineralização dos poluentes. Como etapa final, esses compostos orgânicos vão ser mineralizados, né? Graças a esses radicais hidroxila altamente reativos, né? Para oxidado a CO2 e H2O,
tornando o processo Fenton eficaz no tratamento de efluentes industriais. Aqui um diagrama do processo Fenton, né? Então, a gente tem a entrada aqui do H2O2, peróxido de hidrogênio, e do ferro 2, forma-se, né, o radical hidroxila altamente reativo, que vai degradar os contaminantes, inclusive às vezes a compostos intermediários, que ao final vai ser mineralizado em CO2 e H2O. Há uma variação do processo Fenton, que a gente vai explicar fazendo uma comparação com a variação, o fotofenton, com o processo Fenton que a gente acabou de ver. O processo Fenton vai utilizar o peróxido de hidrogênio, H2O2, e íons ferro, ferro 2, para gerar aqueles radicais hidroxila, que são reativos e vão degradar a matéria orgânica, né? Por meio de reações químicas. O processo é eficiente, mas pode ser limitado por causa da reciclagem do ferro e a formação de intermediários não mineralizados. O processo fotofenton, né? Ele vai, além de empregar o sistema Fenton clássico, ele vai empregar também a radiação ultravioleta, que pode ser na forma luz solar ou artificial, no mesmo comprimento de onda, para reativar o íon ferro, ferro 3, promovendo uma formação adicional de radicais hidroxila, que são aqueles que vão degradar a matéria orgânica. Então, por quê? A luz vai auxiliar na regeneração do íon ferroso e com isso vai aumentar a eficiência da degradação, né? Permitindo a mineralização mais completa e rápida dos contaminantes, né? E vai utilizar etapas combinadas para maior remoção de poluentes. A radiação ultravioleta no processo fotofenton, ele vai desempenhar um papel fundamental, porque ele vai aumentar a geração de radicais hidroxila, e são eles que degradam a matéria orgânica, então eles vão acelerar a degradação de contaminantes. Bom, também podemos falar de filtração por membranas, a nanofiltração e a osmose reversa. São membranas semipermeáveis, né, que vai permitir a passagem seletiva de moléculas, ou seja, contaminantes em escala molecular, retendo os contaminantes em nível molecular. Então, vão ser altamente eficazes na eliminação de microcontaminantes, porém com custos operacionais elevados, né? Então, a nanofiltração, né? E a osmose reversa são eficazes na remoção de microcontaminantes que estejam eventualmente presentes na água. E conforme nós falamos, os custos operacionais podem ser elevados, apesar da eficácia, né? Porque os custos de operação, manutenção e de capital são relativamente altos comparados a outros métodos. Por exemplo, a nanofiltração em relação ao consumo energético vai apresentar menor consumo energético em comparação à osmose reversa, geralmente com valores entre 0,2 a 0,8 kWh para cada metro cúbico de água tratado, resultando em custos operacionais mais baixos devido a esse consumo menor de energia elétrica quando comparado à osmose reversa. A osmose reversa ela vai exigir pressões operacionais mais altas e com isso vai dar um consumo energético maior, entre meio a 1,5 kWh para cada metro cúbico de água tratado, para essa água salobra, né? E se for água do mar, eu vou precisar de um maior consumo energético, de 3 a 6 kWh para cada metro cúbico, para a dessalinização dessa água do mar. Os custos por metro cúbico podem variar de 0,70 a mais de $2, dependendo da escala e da fonte hídrica. E eu ainda terei que considerar gastos com produtos químicos e substituição das membranas, né? Cerca de 0,27 dólares para plantas médias. Então, nós temos aqui a entrada da água com os contaminantes emergentes, uma membrana, por exemplo, de nanofiltração, e eu vou ter a saída da água tratada, né? E também saída do concentrado, que é aquela água com os sais que foram extraídos da água tratada.
Bom, então vamos ainda no tópico sobre a absorção por nanomateriais inovadores. Nós estamos exemplificando aqui, né, com novos materiais, né? Então, nanotubos de carbono, cuja sigla em inglês, né, resulta em CNT, possuem excelente capacidade de adsorção para compostos tanto orgânicos quanto inorgânicos. E eles vão ser eficazes ainda que em baixas concentrações, em razão da estrutura tubular, né, desses nanotubos, proporcionando uma área superficial bem elevada. Grafeno e óxidos de grafeno. Eles podem ser aplicados como adsorventes ou também como catalisadores, né, de reações em diversos processos, incrementando a remoção de metais, corantes e fármacos. Zeólitas e nanopartículas de argila modificadas. Nós vimos, né, o processo de troca iônica, então você pode aplicar também a zeólita e nanopartícula de argila modificada, né, para troca iônica, e também pode ser empregada para absorção de metais tóxicos, sais e outros micropoluentes, em razão da estrutura porosa ajustável desses materiais. Nanocompostos e híbridos. São combinações de sílica, né? Sílica a gente vê quando está estudando areia, né? Que é formada da sílica, metais, nióbio, prata, ouro, ou polímeros que vão intensificar, né? Fomentar a adsorção e ainda vai aumentar a seletividade para alguns contaminantes emergentes em específico. Metais de valência zero, como as nanopartículas de ferro de valência zero, né? Então, cuja sigla em inglês, né, N de nanopartículas, EVI zero valente iron. São destaque na degradação de corantes, solventes clorados e pesticidas por mecanismos que envolvem oxirredução, redox. Membranas híbridas com incorporação de nanomateriais. Então, eles vão incorporar os benefícios, né? Tanto para filtração física quanto a remoção química de contaminantes, uma vez que incorpora nanomateriais e matrizes poliméricas. Discutiremos indicadores utilizados para medir a eficiência dos tratamentos, equipamentos, métodos analíticos para detecção e a importância do monitoramento contínuo, conforme a Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde. Indicadores de eficiência para remoção de contaminantes. Então, a redução da concentração, né, e chegar nos níveis do padrão da legislação. Então, avaliar a diminuição da concentração desse contaminante emergente é fundamental para avaliar o sucesso do tratamento. Verificar se aquele processo não gerou uma toxicidade residual, para garantir que os contaminantes tratados não causem impactos nem ambientais e nem à saúde. E monitorar os parâmetros físico-químicos para ajudar a validar a qualidade do processo de remoção dos contaminantes, né? E também dos subprodutos que podem ser gerados. Equipamentos de análise, né, e métodos de detecção. Então, por exemplo, a cromatografia líquida, né, que é usada para separar misturas complexas e analisar contaminantes em baixa concentração. Espectrometria de massas, né, para permitir a identificação precisa e a quantificação de compostos químicos em amostras de interesse ambiental. Então, eu vou ter precisão na identificação e quantificação, sendo utilizada em conjunto com as técnicas cromatográficas para aumentar a especificidade desses resultados. E a espectroscopia, que é aplicada para detectar contaminantes emergentes através da interação da luz com a matéria, né, analisando as interações da luz com os compostos presentes na amostra, inclusive aqueles contaminantes emergentes, auxiliando nas determinações quali-quantitativas. Qual é a importância do monitoramento contínuo, né, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde 888/2021, né?
Garantir a conformidade com os padrões estabelecidos, né? O cumprimento rigoroso dos padrões que foram regulamentados conforme definido pela Portaria 88 de 2021. Antecipar falhas no processo, né? Então, permite identificar precocemente falhas no processo, minimizando os riscos operacionais e, consequentemente, ambientais e à saúde. E proteção, finalmente, da saúde ao meio ambiente, né? Contribui para a proteção da saúde pública e do meio ambiente através do controle efetivo das operações. Vamos falar agora sobre as tendências em pesquisa e inovação, né? Os materiais avançados, conforme a gente já deu exemplo, né? Para melhorar a remoção de contaminantes emergentes em tratamentos. Já falamos alguns exemplos, mas vamos falar mais também de processos combinados, né? Combinação de diferentes processos para aprimorar a eficiência no tratamento e a redução dos poluentes, né? Buscando sempre soluções mais econômicas e sustentáveis, economicamente viáveis, que promovam a sustentabilidade no tratamento ambiental. Então, a gente vê um artigo a gente já falou dessa autora aqui, Mena e outros, né, de 2025, ela mostrou dois resultados, né, então a gente vai mostrar os dois aqui, né. A figura 1, né, ela vai apresentar uma avaliação comparativa, né, então cada ponto aqui, né, de diferentes tratamentos químicos na remoção de vários grupos de contaminantes emergentes, que aqui é definido como EC, né, nas matrizes de água. Quais são os principais pontos observados nesse gráfico, né? Quando havia uma combinação de fotólise, né, ultravioleta, com uso de peróxido e fotofênton, esses métodos foram mais eficazes na remoção da maioria dos contaminantes emergentes, exceto quando se falava de disruptores endócrinos, que apresentaram menor eficiência quando aplicado à combinação desses processos. A ozonização mostrou uma elevada eficiência na remoção dos disruptores endócrinos, mas desempenho relativamente inferior na remoção de anti-inflamatórios não esteroides. A fotocatálise com ultravioleta. Embora tenha sido eficaz na remoção de disruptores endócrinos, ele teve baixa eficiência na remoção dos reguladores lipídicos e de bloqueadores beta. E a fotólise de ultravioleta foi o método menos eficiente entre os tratamentos químicos, com baixa remoção dos reguladores lipídicos, bloqueadores beta e analgésicos. Então, a figura ela vai mostrar a eficiência desses tratamentos físicos aqui, nesse gráfico, né? Conforme o tipo de contaminante que está aqui, né? Nesses vértices aqui, né? Com característica específica de cada contaminante emergente, né? Como ele tem característica específica, para cada caso de contaminação, eu vou precisar lançar a mão de uma técnica de tratamento ou combinação de técnicas. A figura 2 tem a mesma característica da figura 1, só que é para o tratamento em relação ao tratamento biológico na remoção de diversos grupos de contaminantes emergentes nessas matrizes de água, né? Então, a técnica de carvão ativado biológico, ela foi a mais eficiente na remoção de quase todos os grupos de contaminantes emergentes, com exceção dos disruptores endócrinos, porque a eficiência foi menor para esse grupo. Nitrificação e desnitrificação, que a gente vê no ciclo do hidrogênio, né? Nitrita nitrato, nitrata nitrogênio gasoso. Apresentaram alta eficiência na remoção de produtos de cuidados pessoais, mas o desempenho já foi inferior na remoção de analgésicos e antibióticos. Técnicas aeróbias e anaeróbias, né, em que o aeróbia usa o oxigênio, né, como aceptor de elétrons, e anaeróbia, né,
vai ser o dióxido de carbono, o sulfato, na ausência aí de oxigênio. Demonstraram boa eficiência na remoção dos disruptores endócrinos, mas o desempenho foi baixo na remoção de produtos de cuidados pessoais. Iodo ativado foi o método menos eficiente, apresentando baixas taxas de remoção para quase todos os grupos de disruptores endócrinos, né? Então, o que é importante da gente ver? Que a estação de tratamento de esgoto, ela não vai ter uma eficiência tão boa, porque vai ser baseada ou em método ou em tratamento aeróbio, como sistema de lodo ativado, uma lagoa aeróbia, ou um método de tratamento em sistemas anaeróbios, como o reator UASB, filtro anaeróbio de fluxo ascendente, né? Lagoa anaeróbia. Então a gente pode ver que eles já não são tão eficientes para extrair esses contaminantes emergentes que inevitavelmente acabam chegando numa estação de tratamento de esgoto. Nós podemos ver a eficiência de sistemas híbridos para tratar vários grupos de contaminante emergente das matrizes de água dos mesmos autores, Mena, né, e outros, né? Essa figura 3 vai destacar que a eficiência dos sistemas híbridos vai variar em relação ao tipo do contaminante tratado. Então, a gente também vai ter que avaliar as características específicas de cada tecnologia para tentar maximizar a remoção dos contaminantes emergentes, né? Quais são os principais pontos observados? Sistemas baseados em reator de membrana biológica vão aqueles que apresentaram maior eficiência na remoção de reguladores lipídicos, mas tiveram menor desempenho na remoção de analgésicos. Sistemas baseados, né, nas wetlands, né, as zonas úmidas construídas, né, constructed wetlands, mostraram eficiência moderada na remoção de todos os grupos de contaminantes emergentes, mas é uma opção de baixo custo e elevado desempenho, mas tem as limitações relacionadas à variabilidade sazonal e à própria configuração do sistema. E a ozonização integrada com a radiação gama foi o método mais eficiente na remoção de analgésicos e também apresentou bom desempenho na remoção de outros grupos de contaminantes emergentes, como anti-inflamatórios não esteroidais, e também com relação aos analgésicos. Vamos falar um pouco também sobre o custo operacional desses diferentes tipos de tecnologias de tratamento, né? Para sair, por exemplo, a remoção de águas residuárias, né? Então, métodos físicos, né? Então, tipos, pode ser adsorção e técnicas de membrana, né? O custo operacional, né, é estimado pelos autores em 98 centavos de dólar para cada metro cúbico, né? As vantagens é a simplicidade técnica e a mínima geração de subprodutos, além de uma aplicabilidade universal, né? Aliás, aplicabilidade universal, me desculpem, é dos métodos químicos, né? E desvantagens, interações variáveis entre os contaminantes e os materiais adsorventes. As aplicações, remoções de produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais. Métodos químicos. Os tipos fotocatálise, fenton e fotofenton. Custo operacional entre 85 centavos de dólares a 10,36, aliás, centavos de euro a 10,36 euros para cada metro cúbico. A vantagem, agora sim, aplicabilidade universal. E a desvantagem, um elevado custo associado à geração da energia artificial que é utilizada no processo. Aplicações, remoção de produtos farmacêuticos e pesticidas. Métodos biológicos, tipos aeróbica, aeróbio, anaeróbio e uso de bactérias, né? A biotecnologia. Custo operacional entre 17 e 53 centavos de euro para cada metro cúbico. E as vantagens, mais ambientalmente amigável em relação aos métodos químicos.
As desvantagens, como são métodos biológicos, os micro-organismos vão se reproduzir, né? E vai ter uma alta geração de lodo e necessidade desse processamento desse lodo de modo ambientalmente correto. Aplicações, remoções de produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais. E os métodos híbridos, por exemplo, a oxidação avançada aliados com zonas úmidas construídas, que são as wetlands, constructed wetlands. Custo operacional, né, a oxidação avançada entre 2,2 e 4,4 dólares por metro cúbico. As zonas úmidas construídas, wetlands, 1,3 dólares, 1,33 dólares por metro cúbico por ano. A oxidação avançada, ela tem uma eficácia bem significativa na remoção dos contaminantes emergentes. As wetlands, um baixo custo e um alto desempenho. Quais são as desvantagens da oxidação avançada? Alto custo de operação e manutenção, e das wetlands, dependência sazonal e precipitação química. As aplicações, a oxidação avançada, remoção de produtos farmacêuticos. As wetlands, além dos produtos farmacêuticos, também remoção dos produtos de cuidados pessoais e pesticidas. Vamos falar um pouco sobre base legal no mundo e depois no Brasil, né? Então, as legislações que abrangem contaminantes emergentes ainda são limitadas, mas algumas iniciativas globais e regionais têm sido implementadas para monitorar e regular esses poluentes, né? Dentre essas, de acordo com MENA e outros, né, em 2025, a União Europeia tem a Diretiva Quadro, né, da Água de 2000, né, /60 EC, né, e vai estabelecer um plano de ação para a política da água na União Europeia, incluindo a identificação de substâncias prioritárias que representam riscos significativos ao meio ambiente. Ainda na União Europeia, a Diretiva 2008/105/EC foi a primeira lista de 33 substâncias prioritárias e 8 outros poluentes, como pesticidas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e DDT, né, que também nós temos na legislação brasileira, né, abarcado. Diretiva 2013/39 da União Europeia atualizou a lista de substâncias prioritárias, incluindo metais como cádmio, chumbo, mercúrio, além de outras 41 substâncias orgânicas. Também introduziu a lista de observação para monitorar contaminantes emergentes. E a Diretiva 2015/495 da União Europeia. Aí publicou a lista de observação com 17 contaminantes emergentes, né, como diclofenaco, 17-alfa etinilestradiol, macrolídeos e neocotinoides. Nos Estados Unidos, há a publicação da lista de contaminantes candidatos, que foi publicada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a USAPA. E essa lista atualizada a cada 5 anos. Em 2009, foram 116 contaminantes, como produtos farmacêuticos, toxinas biológicas e produtos industriais. Em 2016, foram adicionados 97 contaminantes químicos e 12 microbianos, com foco em retardadores de chama organofosforados. E em 2022, foram incluídas mais 66 substâncias químicas, como PFAS, subprodutos da desinfecção, DBPS e cianotoxinas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2011 publicou a diretrizes para a qualidade de água potável, que incluiu limites para alguns contaminantes emergentes, como produtos farmacêuticos e disruptores endócrinos. Na Austrália, menciona-se diretrizes para reciclagem da água, 2008, que estabelecem limites para contaminantes emergentes em águas residuais e águas potáveis, incluindo produtos farmacêuticos como a amoxicilina, um antibiótico, sulfametoclopramida
metoxazol e carbamazepina. Outras recomendações. O Comitê do Meio Ambiente do Parlamento Europeu, em 2023, propôs a inclusão de mais contaminantes emergentes na lista de substâncias prioritárias, como bisfenol A, carbamazepina e diclofenaco. Iniciativas locais. Alguns países, como México e Brasil, têm começado a monitorar e propor regulamentações para contaminantes emergentes em suas águas, conforme a gente pode ver, né? De acordo com ele falou foi mencionado em MENA e outros, né? Mas a gente vai avaliar aqui a portaria 88 de 2021, algumas substâncias e alguns valores vão ser demonstrados aqui na nossa aula. Então, Brasil, nessa nova portaria, né, 888 de 2021, houve uma expansão do número de substâncias monitoradas. Então, a portaria ampliou a lista de parâmetros, incluindo compostos tradicionalmente conhecidos como pesticidas e agrotóxicos, mas que foram considerados emergentes em razão do potencial de risco à saúde, né? E a detecção que começou a ser observada em água potável, né, depois que passou pelo processo da ETA. Então, cerca de 40 agrotóxicos passaram a ter limites máximos permitidos claramente definidos, né? A lista inclui substâncias como atrazina, carbendazim, 2,4-D, glifosato, diuron e outros compostos industriais. Alguns, inclusive, com limites em torno de microgramas por litro. Revisão dos limites máximos permitidos. Alguns parâmetros que já existiam anteriormente tiveram os valores ajustados. Então, foram definidos limites máximos permitidos modernos para compostos que antes não eram controlados formalmente no Brasil, para se alinhar a essas práticas internacionais. Então, esses limite máximo permitido inclui substâncias orgânicas, subprodutos da desinfecção. Vamos falar algumas substâncias químicas orgânicas. Benzeno, 5 microgramas por litro, né? 1,2 de cloretano, também 5 microgramas por litro. Pentaclorofenol, 9 microgramas por litro. Etilbenzeno, 300 microgramas por litro. Xileno, 500 microgramas por litro, né? Subprodutos da desinfecção, 2,4,6-triclorofenol, 0,2 miligramas por litro. 2,4-diclorofenol, 0,2 miligramas por litro. Trialometanos total, 0,1 miligrama por litro. A gente falou tanto, né, sobre os trialometanos, né? As cianotoxinas, né? Por exemplo, as microcistinas, 1 micrograma por litro, né? Saxitoxinas, 3 microgramas por litro, né? Então, a gente coloca aqui alguns exemplos de limite máximo permitido modernos, né? Na nova portaria 888/2021. As cianotoxinas, as microcistinas e espermopsinas têm limite máximo permitido de 1 micrograma por litro e as saxitoxinas têm de 3 microgramas por litro. Subprodutos da desinfecção, trialometanos totais, o máximo de 0,1 miligrama por litro. Metais pesados, mercúrio total, né, de 0,001 miligrama por litro e chumbo, de 0,01 miligrama por litro. Ainda na base legal, no contexto brasileiro, a gente tem um monitoramento que é obrigatório e uma maior frequência de análise, né? Então, a portaria obriga o monitoramento regular dos novos parâmetros, inclusive em diferentes etapas do sistema de abastecimento, desde a captação da água até a distribuição final, incluindo a estação de tratamento de água, né? Não apenas na saída da estação, mas desde a captação até a distribuição final, usando métodos laboratoriais sensíveis de análise, né? Então, cromatografia, espectrometria, né? Dentre outros, conforme a gente falou nessa aula. A adoção de tecnologias modernas incentiva o desenvolvimento e adoção de técnicas laboratoriais
e de tratamento que sejam capazes de garantir o atendimento a esses limites propostos, exigindo investimentos em métodos avançados como cromatografia líquida e espectrometria de massas, né, já citados em normas técnicas. E também responsabiliza os operadores, as empresas e entidades responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de água, conforme a gente viu que existem, né, no início do nosso curso. Eles também devem adotar planos de amostragem, registro e relatórios detalhados, também para garantir a conformidade com os padrões no que se refere aos contaminantes emergentes também. Então, a portaria estabelece requisitos de qualidade, né? Então, a gente falou de alguns aqui, né? Trialometanos totais, agora bromato, 0,01 mg por litro, clorito, 0,7, clorato, 0,7 mg por litro, né? Temos também, né, a portaria 888/2021, né, estabelece requisitos de qualidade para esses contaminantes emergentes, né, incluindo agrotóxicos e metabólicos. Então eles mencionam, né, diversos parâmetros como atrazina, glifosato, carbofurano, entre outros, com valores máximos permissíveis específicos listados no anexo 9 dessa portaria 88 de 2021. As substâncias químicas orgânicas já vimos algumas, né? Já foram faladas: benzeno, tetracloreteno, xileno, né? E os valores máximo permissíveis são específicos para cada um deles. Substâncias químicas inorgânicas como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, também com os respectivos valores máximos permissíveis definidos. Deve seguir esse monitoramento, deve seguir diretrizes para garantir a qualidade da água, cujos principais pontos vão incluir, por exemplo, a frequência de monitoramento com relação a cianotoxinas, o monitoramento semanal quando a contagem de células de cianobactérias exceder a 20 mil células por ml da amostra. Frequência trimestral para contagem de cianobactérias quando for menor ou igual a 10 mil células para cada ml da amostra. Análise de cianotoxinas na saída do tratamento, caso tenha sido detectada na água bruta ou no ponto de captação. A frequência do monitoramento dos subprodutos da desinfecção. Frequência bimestral para sistema de abastecimento com mananciais superficiais e anual ou semestral quando forem mananciais subterrâneos, dependendo do tamanho da população abastecida. Substâncias químicas orgânicas e inorgânicas. O monitoramento semestral na saída do tratamento e trimestral no sistema de distribuição, dependendo do parâmetro, qual seja essa substância química orgânica ou inorgânica, e também do tipo do manancial, superficial ou subterrâneo. Agrotóxicos e metabólicos, frequência semestral na saída do tratamento e trimestral no sistema de distribuição, considerando a avaliação do uso da bacia hidrográfica cujo manancial está inserido, e a sazonalidade também das culturas que estão nessa bacia hidrográfica. Pontos de amostragem, saída do tratamento, monitoramento obrigatório para todos os parâmetros. Sistema de distribuição, são amostras coletadas em pontos estratégicos, como os reservatórios, pontos na rede de distribuição e locais vulneráveis, por exemplo, hospitais, escolas, presídios. Mananciais superficiais, monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas no ponto de captação. Outros requisitos específicos, plano de amostragem, deve ser elaborado anualmente pelos responsáveis por sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, que a gente viu que existe já no início, né, do nosso curso, né? Deve incluir pontos de coleta, número e frequência de coleta e parâmetros a serem monitorados. E deve ser submetido à Autoridade Municipal de Saúde Pública para análise. A representatividade.
As amostras devem ser distribuídas uniformemente ao longo do ano para que haja representatividade das amostras e devem ser coletadas em pontos estratégicos, considerando a abrangência em nível espacial e também dos locais vulneráveis, cujos exemplos foram mencionados no slide anterior. Ações em caso de não conformidades. Comunicação imediata à autoridade de saúde pública e à população e adoção de medidas corretivas, como aumento de amostras e frequência de monitoramento. Laboratórios. As análises devem ser realizadas em laboratórios habilitados que atendam às normas de boas práticas e biossegurança e possuam um sistema de gestão da qualidade conforme a NBR, norma brasileira registrada, ISO IEC 17025. O monitoramento deve ser realizado de forma sistemática e também preventiva, com ações corretivas imediatamente após uma falha, em caso de detecção de contaminantes acima dos limites estabelecidos. Aqui há duas sugestões para vídeos sobre contaminantes emergentes, né? Um webinar da ABS, né? E algumas perspectivas sobre contaminantes emergentes na visão de uma pesquisadora, né? Que elaborou esse vídeo. Bom, as referências bibliográficas dessa aula e agradeço muito a atenção de todos.